Uma parte do contator auxiliar que precisaremos conhecer é a bobina. É algo usado em muitos equipamentos dos quais iremos conhecer a respeito. Esses dois bornes da bobina recebem um nome, A1 e A2. Eles receberão os cabos elétricos vindo da rede. Veja a sequência de fotos a seguir. Ela nos dará uma ideia de qual é o local em que a bobina do contator auxiliar fica alojada dentro do compartimento protetor do contator. Perceba que mesmo com o contator já fechado, nós podemos ver a tarja verde que identifica um dos bornes da bobina. Neste caso, o outro borne também está aparente, logicamente, mas no lado oposto do contator. Neste desenho, as três linhas contínuas representam uma linha trifásica, a qual existe dentro de todas as indústrias. E também temos uma representação do neutro aqui nesse desenho, que é a linha descontinuada. Nesse nosso exemplo, a tensão da rede é de 220 volts. Neste desenho, perceba que temos duas linhas indo em direção aos bornes A1 e A2 da bobina. Essas duas linhas representam dois cabos elétricos. Na prática, eles seriam ligados exatamente como representado aqui. E então estaria pronta a nossa ligação elétrica, capaz de acionar uma bobina de contator auxiliar ou então bobina de qualquer outro equipamento elétrico. E aqui a representação de uma ligação para acionar um contator auxiliar com bobina de 220 volts. Notem que para acionar a bobina em 110 volts, o borne A2 está ligado ao cabo neutro, ao passo que para acionar uma bobina em 220 volts, a ligação tanto do borne A1 quanto do borne A2 ficam ligados somente às fases da rede, não fazendo uso do neutro. Certamente você pode perceber o seguinte: se você quer ligar uma bobina que tem a mesma tensão da rede, basta ligar os dois bornes da bobina em duas fases, nunca usando o neutro. Mas note de novo esse outro caso. Queremos ligar uma bobina de 110 volts, ou seja, tensão inferior à da rede, que é de 220 volts. Para essa situação, é necessário que façamos uso de apenas uma fase, e o outro borne deve ser ligado ao neutro. Notamos então que no caso anterior nós conseguimos acionar uma bobina com uma rede elétrica que possuía uma tensão superior à tensão da bobina que queríamos acionar. Então, exatamente em quais situações poderemos acionar uma bobina de tensão inferior à tensão da rede sem fazer uso de equipamentos adicionais? As situações possíveis são de 440 para 380 volts, de 380 para 220 volts,
ou de 220 para 110 volts.